O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 72 voltaram muito contentes, dizendo: Senhor, até os demônios nos obedeceram por causa do teu nome. Jesus respondeu: Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu vos dei poder de pisar em cima de cobras e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada poderá fazer mal. Contudo, não vos alegreis porque os espíritos vos obedecem. Antes ficai alegres, porque vossos nomes estão escritos no céu. Naquele mesmo momento, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece quem é o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: Felizes os olhos que veem o que vedes, porque eu vos digo, muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver. Quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem se assentar, vocês que aqui estão presentes. Mais uma vez manifesto minha gratidão a vocês que vêm peregrinando a este santuário e a vocês que se unem a nós pelos veículos de comunicação. Hoje nós celebramos, como dizia ainda não é santo, como dizia Pio XI, a maior santa dos tempos modernos, Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face. Thérèse Françoise Martin nasceu em 1875 na França, filha de pais muito devotos que também são santos, São Luís e Santa Zélia. A mais nova de uma família de 7 irmãos. Além dela, ela teve outras 3 irmãs e 3 irmãos. E aos 4 anos de idade, ficou órfã de mãe, onde, olhando o exemplo de sua irmã mais velha, chamada Paulina, aprendeu o carinho materno no cuidado da irmã. Mas ainda também muito criança, ela descobriu, a partir do encanto do coração imaculado de Nossa Senhora, o seu verdadeiro chamado: seguir Jesus até as últimas consequências. Claro, inspirando-se no exemplo de seu pai, um homem muito piedoso, aprendeu ainda de criança a fé católica e tinha muito gosto em rezar, em estar perto de Jesus, em fazer companhia a Jesus. Ao ponto de, aos 14 anos, ela fazer algo bem inusitado. Já é estranho hoje, ainda mais naquela época. Saiu de sua cidade e foi em direção a Roma, com o intuito de pedir ao Santo Padre para que pudesse ela ingressar aos 14 anos no Carmelo. Bom, a legislação canônica proíbe que menores de idade ingressem na vida religiosa. E estas dispensas não competem nem ao bispo diocesano. Somente o Santo Padre pode dar licença, uma dispensa especial para pessoas, ainda mais nesta idade, ingressar na vida religiosa. Quando eu leio isso, da vida de Santa Teresinha, me vem num primeiro momento uma inocência infantil, né? Porque quem de nós hoje arrancaria aqui do Brasil, na pura confiança de que vai chegar na Praça de São Pedro e conseguir conversar com o Papa Francisco
e pedir a ele uma solicitação no meio da praça. Parece algo de criança, ou de alguém que ainda não entendeu o mundo que está vivendo, né? Mas vejam, em Teresinha nós entendemos isso que Jesus exulta no Espírito. Deus não se revela aos grandes, Deus se revela aos pequenos. Deus age com largueza de graça àqueles que, com uma santa ingenuidade, sabe confiar mais nele do que em qualquer obstáculo humano. Porque esta história teve um final feliz, graças à confiança de Teresinha. Ela conseguiu encontrar no meio da praça o Papa Leão XIII e fez seu pedido. E o Papa consentiu por escrito. E por isso ela ingressa no Carmelo aos 14 anos de idade. E lá experimenta a maior frustração de sua vida. Porque ela via que as regras do Carmelo eram pontes seguras para levar ao céu. Mas as pessoas que lá estavam não estavam dispostas a ir para o céu. Essa frustração ainda toca-nos hoje, quando olhamos a cozinha de Jesus e percebemos que nem todos os que estão trabalhando para Ele querem de fato ser amigos dele. No Carmelo, Santa Teresinha teve que conviver com a amargura de corações rancorosos, com a perseguição de pessoas invejosas, com a incompreensão de pessoas tíbias. E assim ela foi como que sendo torturada pelos limites dos outros e ao mesmo tempo pelos seus próprios limites. No entanto, Santa Teresinha, que tinha tudo para perder de vista e largar de lado a sua vocação, agora descobre ali o seu maior tesouro. Descobre, como disse eu no início desta celebração, um atalho. Atalho porque ela mesma chamou de pequena via, pequeno caminho, em vista de uma outra Teresa, na qual ela se inspirou, a Teresona, a Teresa de Ávila, outra doutora da igreja, que propôs o caminho da perfeição cristã, ou chamado de castelo interior. Uma grande via onde vai Santa Teresa de Ávila ensinando a alma humana a desprender-se das coisas que passam para subir em direção às que não passam. Santa Teresinha, como disse, para quem não a conhece ou para quem não foi introduzido de fato na fé, pode achar isso muito adocicado, muito meigo para ser uma teologia densa, mas é uma teologia profundíssima. Diz que ela descobriu um elevador que leva a sua alma para o coração de Deus. Uma santa contemporânea já sabia o que era um elevador. Todos nós sabemos o que é um elevador. O elevador poupa o nosso esforço de chegar em andares mais altos, né? Basta apertar um botãozinho, entra ali, digita onde você quer e chega lá no alto. E qual é o elevador que levará Teresinha para o céu? Diz ela, o elevador que me levará para o teu coração são os teus braços misericordiosos, ó meu Deus. Isso é de uma profunda experiência de quem reconhece as suas misérias. Nesta historinha do elevador, Santa Teresinha nos mostra, meus irmãos e irmãs, que de nada adianta o nosso esforço humano de chegar ao coração de Deus se nós não estivermos dispostos a pular no seu colo e deixar que Ele nos tome nas mãos e nos leve para onde Ele quer que nós sejamos. Esta experiência aconteceu na vida dela quando ela leu num diário de sua irmã de sangue, também irmã de congregação, porque é outro fato interessante, todas as 3 irmãs de Teresinha entraram também para o Carmelo, então as 4 irmãs consanguíneas se tornaram freiras carmelitas. A irmã dela, Célia, mencionou um salmo, que inclusive é o salmo que hoje nós rezamos na liturgia diária, na liturgia das horas. O perfeito louvor vos é dado pelos lábios dos mais pequeninos, tal como crianças que a mãe amamenta. O Salmo 18. E aí Santa Teresinha entendeu que Deus falava que ela precisava ser pequena. E ela então descobriu
este caminho. E ela se pergunta nos seus escritos: serei pequena, meu Deus, mas pequena para quê? Para o que queres? O que queres de mim? Para onde quer que eu vá? E ela responde: eu entendo que o Senhor me conduzirá para o seu colo, porque no seu colo, tal como uma mãe envolve uma criança, que o Senhor deseja envolver a minha alma. É nesta sinceridade que ela talha a pequena via. Não fez nada de extraordinário. Não teve um milagrinho assim interessante, não teve nenhuma bilocação como Pio de Pietreutina, não teve estigmas, não teve nada que hoje possa aguçar a nossa curiosidade. Viveu como todo mundo vive, inclusive também com suas limitações. Ela era uma menina mimada, mas ela viveu extraordinariamente bem o ordinário. E esta é a via que Santa Teresinha nos ensina: fazer com amor todas as coisas. Por isso se tornou santa. E não só uma santa qualquer, vejam, nunca saiu do convento e se tornou não só doutora da igreja, mas padroeira universal das missões. Por quê? A primeira coisa que vem à nossa mente quando nós falamos em missão é achar que a gente vai sair da nossa casa, do nosso estado, da nossa diocese, do nosso país para ir pregar o evangelho. De nada adianta se a gente não sair do lugar mais difícil do nosso coração, do nosso comodismo. Por isso que ela falava: quando eles me oferecerem espinhos, eu ofertarei, cantando ao meu Senhor, rosas de gratidão e rosas de alegria. E foi assim que ela foi vencendo. Quando ela era injuriada, ela oferecia sorriso. Quando as pessoas a criticavam, ela oferecia oração. Um coração tão agigantado por esta profunda caridade, que quando ela teve notícias de um prisioneiro, de um crime hediondo do norte da Europa, ela falou assim: eu vou dedicar todas as minhas penitências e orações, porque eu quero que esse homem se converta e chegue no céu. E no dia da execução, porque ele foi punido com pena de morte, ela teve notícia que aquele rapaz pediu para que se confessasse com um padre católico e antes de ser degolado, que beijasse um crucifixo. Bom, Santa Teresinha nos mostra que se formos capazes de amar de verdade, como diz uma outra doutora da igreja, Santa Catarina de Sena, que diz: se fores aquilo que Deus quer, incendiareis o mundo. Santa Teresinha descobriu que não existe obra pequena ou obra grande quando é feita com amor. O amor é a medida da perfeição. O amor é o vínculo que nos une ao coração de Jesus. É por isso que ela se tornou a pequena, inclusive no nome. Uma menção a Teresa de Ávila, mas também ao seu nome de batismo, Terese. Mas não era uma grande Teresa, é a Teresinha. E aí Jesus hoje nos evangelhos, eu fico impressionado. A liturgia que nós seguimos é a liturgia corrente, né? Quem tem o costume de rezar a liturgia está vendo, estamos seguindo os capítulos. E como que a providência hoje nos brinda com o evangelho, que a vida de Santa Teresinha é a tradução dessas páginas. Os apóstolos chegam para Jesus, todo felizinho da vida, porque fizeram alguns exorcismos, que viram os demônios saindo em nome de Jesus. E Jesus diz: vocês estão felizes por isso? Vocês estão felizes porque fizeram algo extraordinário? O que deveria alegrar o coração de vocês é saber que o nome de vocês está escrito no céu. Vejam, meus irmãos e irmãs, a mentalidade nossa é essa. Quantas pessoas se orgulham de trabalharem para Jesus porque é padre, porque é freira, porque é bispo, porque é membro da pastoral tal, porque é coordenador daquilo ou daquilo outro, e não entenderam que para Jesus não conta o que a gente faz, mas conta o que a gente está disposto a dar do nosso tempo, de nós mesmos e do mais difícil, do nosso coração. A alegria do discípulo de Jesus não é fazer grandes obras. Isso para nós deveria ser indiferente.
Se hoje, se agora, falo de mim, prego para o Brasil e para o mundo pelos veículos de comunicação, deve ser indiferente, porque o que mostra que eu amo Jesus não é a homilia que eu faço, mas é o que eu faço no esconderijo do meu quarto, por exemplo. É nestas pequenas coisas que eu vou demonstrando amor a Jesus e que Santa Teresinha entendeu. Os grandes não conseguem. As pessoas que estão infladas do seu ego, infladas da sua verdade, que querem ser vistas, querem holofotes, querem reconhecimentos ou aplausos, querem fama ou querem dinheiro, não conseguem entender a simplicidade do Evangelho. Porque Deus se esconde dos grandes. Tal como Jó, que precisou passar por um processo de se tornar macerado, ser pequeno, mas que hoje nós ouvimos a conclusão da história. Tudo aquilo que Jó perdeu, ele recebeu 100 vezes mais. Esta é a promessa que Jesus nos fez. Aquele que está disposto a perder pai, mãe, irmãos, irmãs, filhos, casas, bens, receberá 100 vezes mais. Tudo isso com perseguições, porque receberá o céu. O céu precisa ser, meus irmãos e irmãs, a medida da nossa vida. O céu precisa ser, como foi para Teresinha, o nosso ponto de chegada, porque aí não importa a adversidade do caminho. Nós saberemos para onde nós estamos indo. E se o mundo nos oferece lágrimas, nós sabemos que para onde chegaremos, onde nós estamos endereçados, é o lugar onde não há choro, nem pranto ou tristeza, porque a nossa recompensa não é aquilo que Jesus pode nos dar. A nossa recompensa é o próprio Senhor. Ela entendeu bem isso. E por isso não precisou viver muito. Morreu cedo. Jesus colheu esta rosa muito cedo, com 23 anos de idade, vítima de uma tuberculose. Mas, como diz Santa Teresinha, porque nos últimos 18 meses de sua vida, ela sofreu muito na cama. Ela não conseguia sair da cama e sofria dores terríveis nas costas por causa da inflamação do pulmão. Ela diz: o que eu não consegui fazer na terra, eu farei no céu. Passarei o meu céu fazendo bem nesta terra. Esta promessa Santa Teresinha continua fazendo. Basta ver, por exemplo, aqui no Brasil, como ela é uma santa tão querida pelos brasileiros. Acho e ouso dizer que depois de Nossa Senhora, a santa mais famosa no Brasil é Santa Teresinha. E o quanto Santa Teresinha continua intercedendo para todos aqueles que, como ela, estão dispostos a ser pequenos. Não queiramos as grandezas, não queiramos os holofotes, não queiramos o dinheiro. Queiramos ser pequenos, porque o pequeno cabe na palma da mão de Deus. E na palma da mão de Deus, nós somos elevados, transportados pelo amor, fazendo bem cada coisa. Vou pedir ao Marcos que cante novamente esse refrão que nós cantamos em preparação para a escuta da palavra. O elevador que me fará subir até o céu são os teus braços, ó Senhor. Sabe por quê? Porque eu vou terminar onde eu deveria ter começado. Santa Teresinha, quando ela apaixonou-se por Jesus, ela queria ser tudo. Ela queria ser padre, ela queria ser missionária, ela queria ser catequista, ela queria ser profeta, ela queria ser faxineira, ela queria ser tudo. E aí ela descobre uma coisa óbvia, claro, tinha 14 para 15 anos, ninguém pode ser tudo, né? A começar pelo fato de ser padre, impossível, era mulher. Bom, e aí Santa Teresinha meditando diz: Senhor, eu sei que a igreja é um corpo, o teu corpo. E se é um corpo, certamente neste corpo existe um coração. Por isso, no coração da igreja, para ti, Jesus, diz Santa Teresinha, eu serei o amor. E sendo o amor, eu serei tudo. Percebem? Ela entendeu. Se a gente fizer tudo com amor, nós poderemos ser tudo.
Porque este é o segredo para o céu. A pequena via não é fazer coisas extraordinárias, é fazer tudo com amor. De lavar uma louça a proferir um sermão, de cuidar das suas obrigações em casa, ao seu trabalho mais difícil, onde você ganha o seu pão. Se você fizer com amor, você colherá grandes rosas. Por isso, aprendamos com ela que este é o segredo. Se realmente quisermos ver Jesus sem véus, aprendamos a fazer tudo aquilo que é ordinário no cotidiano da sua vida, no cotidiano da nossa vida, mas fazê-lo com amor. E aí sim, estaremos transportados para o céu. Não porque seremos nós que iremos, mas porque como o elevador nos leva para o alto, a mão de Deus nos levará também para o seu coração. Oh Jesus, meu amor, encontrei afinal minha vocação. Oh Jesus, meu amor, Oh Jesus, meu amor, eu serei o amor. eu serei o amor. E desse modo, serei tudo. Serei tudo. Oh Jesus, meu amor, encontrei afinal minha vocação. Oh Jesus, meu amor, eu serei o amor e deste modo serei tudo. E assim, meus irmãos e irmãs, nesta certeza de que, como Santa Teresinha deixou isso escrito, que a nossa vida é um brevíssimo segundo, um só suspiro, que nos escapa, que nos foge, aprendamos com ela, que o único dia que nós temos para amar é o hoje. E no hoje da nossa história, tenhamos a coragem de ser o amor, para que o tudo nos transforme, para que o tudo faça do nosso nada amor. E assim, podemos, como Santa Teresinha, espalhar rosas, isto é, espalhar alegria, espalhar bondade, espalhar verdade, não com palavras, mas com o nosso sorriso e com o nosso jeito de ser. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Fiquemos de pé e por